Olá amigos, bem-vindo a mais uma aula. Nessa nossa aula, ela é a nossa aula de ciclo de refrigeração, tá? Então aqui eu vou fazer uma explicação inicial de como acontece, o que é que funciona no ciclo de refrigeração. Bom, aqui nós temos o nosso primeiro componente, que é o coração do sistema, é o compressor. No nosso caso, ele é inverter. Aqui nós temos as linhas. Essa linha é chamada de linha de descarga. Por que essa linha é a linha de descarga? O compressor comprime o fluido refrigerante dentro da tubulação da linha de descarga, sentido ao condensador. Então, aqui nessa linha de descarga eu tenho fluido refrigerante em forma de vapor superaquecido. Então, o que acontece? O compressor aqui ele está descarregando, está comprimindo para o condensador através dessa tubulação, que é a linha de descarga, que é a tubulação que liga o compressor ao condensador, fluido refrigerante a alta pressão e temperatura, ou seja, vapor superaquecido. Então eu tenho fluido refrigerante superaquecido a alta pressão e temperatura. Então o que acontece? Na linha de descarga, eu tenho fluido refrigerante, vapor de fluido refrigerante superaquecido a alta pressão e temperatura. Quando esse fluido chega no condensador, acontece a troca de calor, a condensação. Então, aqui no condensador acontece troca de calor com o ar do ambiente externo. Então o que acontece? Esse fluido refrigerante ele sai aqui do compressor a alta pressão e temperatura, chega no condensador. Dentro do condensador ele vai fazer várias passagens, idas e voltas. Lembra lá daquele tubo que tem lá atrás no condensador, lá atrás da geladeira? Então ele faz várias passagens, vai e volta. Tem umas aletazinhas na transversal. Então a função dele é trocar calor com o ambiente externo. É a hora que eu costumo particularmente dizer que é a hora que o equipamento precisa respirar, ou seja, precisa trocar calor com o ar do ambiente externo. Então acontece um ciclo aqui, o ar vem aqui, troca calor e volta para o ambiente. Então esse é o trabalho do ar. Então o ar aquece e retorna. Então, assim, uma dica que eu sempre dou: geladeiras tem que ficar próximo de ambiente refrigerado, ou seja, próximo de porta, próximo de janela, em um ambiente que tenha uma boa circulação de ar. Então, o que acontece? Aqui está entrando vapor superaquecido. A função do condensador é converter esse vapor superaquecido em líquido subresfriado. Então, eu tenho uma linha nesse ponto aqui. Eu vou ter a linha de líquido. Então, voltando aqui. Então, saída do condensador, eu vou ter líquido subresfriado. Então o que acontece? Esse vapor superaquecido, ao trocar calor com o ar do ambiente externo, ele se converteu em líquido
subresfriado, líquido subresfriado. Ou seja, passou de vapor para líquido. Aqui ele está em alta temperatura e aqui ele está na temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Digamos que aproximadamente 40 graus Celsius. Aqui ele está entrando a, digamos que 80 graus Celsius. Então ele entra aqui a 80 graus Celsius, perde calor, cede calor para o ar do ambiente externo, sai aqui, é convertido de vapor para líquido, sai aqui no tubo de linha de líquido, entra aqui no dispositivo de expansão, que é o nosso próximo componente. Dispositivo de expansão. O que é o dispositivo de expansão? Nada mais, nada menos do que o tubo capilar. Dispositivo de expansão é o tubo capilar. Então ele é responsável por fazer uma resistência no sistema. Ele provoca uma resistência à passagem do fluido refrigerante, ou seja, o gás entrou no condensador, entrou aqui no condensador, trocou calor, virou líquido. Esse líquido subresfriado, quando chegar aqui na entrada do tubo capilar, ele encontra uma resistência. Ou seja, ele vai encontrar digamos que aqui eu tenho, vou fazer aqui, eu tenho um diâmetro nessa bitola, e quando chega no dispositivo de expansão, vou ter um diâmetro a essa bitola aqui. O que é que acontece? Aqui vai provocar uma resistência à passagem do fluido refrigerante. O que é que acontece? Esse fluido refrigerante começa a expandir. É aquele mesmo efeito que a gente tem no desodorante spray, por exemplo. Quando a gente pressiona o gatilho do desodorante, eu tenho vapor ali, vapor mais líquido. O que é que acontece? Aquele líquido sob pressão, ele começa a evaporar no ambiente. E evapora e vai para a camada. Aqui não, aqui ele evapora e continua na tubulação. Aí eu tenho mais uma linha, que é a linha de expansão. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Fluido refrigerante em expansão. Então o que é que acontece? Esse fluido refrigerante que passa pelo dispositivo, ele evapora, tá? A baixa temperatura, entra no evaporador, vai passar pelo evaporador, tá? Aquelas idas e vindas do evaporador, tá? Vai trocar calor com o ar do ambiente interno agora. Então, evaporador, ele é um trocador de calor, ele vai troca calor. Então qual é a função dele? Troca calor com o ar do ambiente interno, ou seja, o ambiente interno do gabinete da geladeira, do refrigerador. Então, para ajudar isso aqui no refrigerador, né, na geladeira, frost free, tá, as inverter, nós temos um ventilador que faz a função do forçador. Então a função do ventilador é forçar o ar, tá? Então ele força o ar do ambiente interno a passar pela estrutura do evaporador, tá? Quando esse ar passa por essa estrutura, ele vai encontrar um gás em expansão, ou seja, na nossa geladeira, para que esse ar do ambiente fique a menos 18 graus Celsius, que é a temperatura que nós temos lá no evaporador, no compartimento do freezer, o que acontece? Para que nós tenhamos essa temperatura, esse gás está passando aqui dentro dessa tubulação aqui a uma temperatura de menos 30 graus Celsius. Então aqui eu tenho gás em expansão, fluido refrigerante em expansão.
a uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, como é que acontece? Na entrada do evaporador, eu vou ter aqui líquido mais vapor. Então, esse líquido mais esse líquido, ele em evaporação, ele absorve calor, tá? No calor do ambiente. A mesma coisa que acontece no ar-condicionado. E esse ciclo de refrigeração, ele serve para qualquer circuito de refrigeração, seja ele geladeira, ar-condicionado, seja ela automotiva. Então, para qualquer circuito de refrigeração, tá? Todo esse ciclo de refrigeração serve para qualquer equipamento de refrigeração, independente de geladeira, de ar-condicionado, tá? Split, o ar-condicionado janeleiro, o ar-condicionado mesmo automotivo, tá? O ciclo é o mesmo. Então, continuando aqui, esse gás evaporou, absorveu calor, aí sai do evaporador, e ao sair do evaporador ele entra em mais uma linha, que é a chamada linha de sucção. Então aqui eu tenho vapor saturado. Na linha de sucção, aqui eu tenho fluido em expansão e aqui eu tenho vapor saturado, ou seja, todo o líquido em expansão que eu tinha aqui evaporou e saturou. Tenho só vapor. Esse vapor a baixa temperatura, ele vai retornar ao compressor. O compressor vai succionar, né? Entra na sucção do compressor, tá? Sucção do compressor, sucção. E sai na descarga do compressor. O compressor potencializa esse fluido a baixa pressão e baixa temperatura. Então aqui eu tenho vapor saturado a baixa pressão e temperatura, tá? Então o que acontece? Esse vapor saturado a baixa pressão e temperatura entra no compressor, potencializa, eleva a pressão e temperatura e é descarregado aqui. Então aqui ele é descarregado aproximadamente a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, na linha de descarga, logo na descarga do compressor, eu tenho fluido refrigerante, vapor de refrigerante, alta pressão e temperatura, superaquecido, indo sentido ao condensador. No condensador eu tenho um trocador de calor com o ambiente externo, onde a função dele é converter o fluido refrigerante em forma de vapor superaquecido em líquido subresfriado. Esse líquido subresfriado ele vai passar por uma resistência, que é o nosso dispositivo de expansão, que é o tubo capilar. Na nossa geladeira, em ar-condicionado split, é tubo capilar. Em algumas aplicações, tipo câmara frigorífica, automotiva, é utilizado válvulas, tá? Válvulas de expansão. Então, na geladeira é tubo capilar, é dispositivo de expansão normal. Então, o que acontece? Passa pelo tubo capilar, expande, evapora e retorna ao compressor. Então, concluindo assim, o nosso ciclo de refrigeração. Tá? Então, esse é o ciclo de refrigeração. Isso é o que eu queria apresentar para vocês nessa nossa primeira aula, ciclo de refrigeração. Esse ciclo de refrigeração aplica-se, tá, a todos os circuitos de refrigeração, tá? Através desse ciclo a gente consegue diagnosticar um defeito. Por exemplo, na sucção eu tenho gelo formado na linha de sucção. O que está acontecendo aqui com esse gelo formado na minha linha de sucção? Ou eu estou tendo uma baixa troca de calor aqui, uma ineficiente troca de calor por conta da falta do ventilador. O ventilador pode ter parado. Ou então eu tenho um excesso de fluido refrigerante, ou seja, eu tenho muito líquido que pouco evapora e continua repassando o líquido na linha de sucção. Onde é para ter vapor saturado, eu não tenho vapor saturado, eu tenho líquido. Então esse é um exemplo de um defeito que eu posso solucionar apenas com o ciclo de refrigeração, dentre eles vários outros.
no curso, no decorrer do curso, eu vou fazer outros exemplos, tá? Eu posso voltar para cá para o ciclo de refrigeração, tá? Nessa aplicação para apresentar para vocês como funciona. Então finalizo por aqui a nossa aula de ciclo de refrigeração e até a próxima aula.